Oi pessoal, nesse canal científico, hoje eu queria falar a respeito do cálculo do carbono 14. Vocês podem procurar o cálculo do carbono 14. Ele tem uma margem de erro, mas em função do tempo das descobertas, em função da idade do homem da Terra, por exemplo, olha só, o Homo habilis tem cerca de 2,2 milhões de anos atrás. Então, mesmo que o carbono 14 tenha uma margem de erro de 1.000 anos, 2.000 anos, não faz diferença para 2,2 milhões de anos atrás. É o Homo habilis, tá? Habilidoso. Habilis vem de habilidoso, do latim. Então, eu quero focar o raciocínio no seguinte detalhe. Nós temos a ordem do ser humano na Terra estimada, pelos meus cálculos de física, em cada um carbono 14, é de 10 milhões de anos atrás surgiu o homem. Agora, como surgiu o homem? Num ponto só? Não. Vocês já repararam que o lobo, ele tem a matilha, ele anda em grupo. Ele tem um determinado grupo para se proteger na selva. Então, ele não quer nem a mais que aquele grupo, nem menos que aquele grupo. Um louro solitário não é nada, mas uma matilha, ela tem um determinado número de lobos é garantido. Agora, muitos lobos não é eficaz, não há necessidade. Então, o próprio homem das cavernas, ele crescia em tribos. Então ele tinha uma determinada tribo, naquela quantidade dava para ele sobreviver, nem mais nem menos, tá certo? Então, na verdade, segundo as minhas pesquisas do carbono 14, e que é aplicado, o cálculo do carbono 14 é aplicado em arqueologia, cálculos de física e matemática, aplicado, principalmente cálculo matemático, aplicado na arqueologia, você pode reparar que você, quando tem um determinado grupo, aquele grupo, quando tem autonomia, quando ele tem segurança, ele não precisa crescer mais. Enfim. Então, como que se explica? Então, olha só, eu vou falar rapidamente a gradação dos tempos. Depois do Homo habilis, o Homo erectus, 1,5 milhões de anos atrás. O Homo sapiens neanderthaliensis, tá? 200 mil anos atrás. Homo sapiens sapiens, 100 mil anos atrás. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar com isso que, por exemplo, não sei se vocês sabem, por favor, eu quero só que me filmem aqui. Os dados aqui, não há necessidade, depois eu tenho esses dados comprovados, livro científico, ok? Olha aqui, ó, a palavra Aracaju, por exemplo, tá? O Guarani, Ará, papagaio, acaiu, caju, cajueira, dos papagaios. Então, Aracaju quer dizer cajueiro dos papagaios. Outro exemplo, Curitiba, do Tupi-Guarani, Curi, pinhão, Tiba, lugar, lugar do pinhão. Jardim, aqui tem a foto até do Jardim Botânico de Curitiba, no Paraná. Um outro exemplo, à esquerda, um homem, Camaiurá. À direita, uma mulher, Yanomami. Aqui embaixo, então você nota que tem espécies humanas, porque formavam grupos. Feito os lobos, formavam matilhas. Feito o cão, ele é um descendente direto do lobo, tá? Você nota que quando você passeia com o seu cãozinho de estimação, ele vai urinando, e às vezes nem sai urina, ele cheira nos postezinhos, aquilo é demarcação de território. Eu que já estive na Amazônia,
na Estrada de Ferro Carajás, que eu já trabalhei com a Estrada de Ferro Carajás. Não quero falar aqui do meu currículo, eu fui quase 10 anos da ENEFER, da Engenharia Ferroviária Nacional, e eu conheço aquela região da Amazônia. A onça, por exemplo, ela demarca 50 quilômetros com a urina dela. Então, se alguém tiver a 50 quilômetros de raio do que ela urinou, então aquela demarcação de território que o cãozinho faz, muitas das vezes ele não tem mais urina, mas ele tem o instinto do lobo. Tá certo? Batendo isso com as mutações. Nós, seres humanos, sofremos mutações. Eu li aqui a gradação. Sofremos mutações. Então, como explicar essa espécie? O Camaiurá, tá? À esquerda, homem, e a mulher Yanomami, à direita. Como explicar o Carajás? Como explicar Olha só, o que se pode dizer desses indígenas observando os traços físicos, os cortes de cabelo e os enfeites que eles usam? É outra espécie. Então, assim como nós temos espécies nos animais, nós também temos espécies nos seres humanos. Então, a teoria de Charles Darwin, ela não está totalmente errada. E as mutações, você nota que nós, de 5 em 5 gerações, o ser humano vai sofrendo mutações. Vão surgindo doenças novas, em compensação, ele vai adquirindo, por exemplo, atualmente nós estamos passando pelo problema do Covid-19. Daqui a pouco o ser humano vai estar imune ao Covid-19. Ele vai ter os glóbulos brancos que combatem o Covid-19, aí vem um outro tipo de vírus, ele vai produzir, realmente, há uma perda, mas há um ganho. Há uma perda e há um ganho. E isso vai gerando mutações. Tá certo? Então, eu só quis que, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um detalhe, tá certo? Olha só, à esquerda, menina Calapalo, falante de língua tupi. À direita, menino Bororô, falante de uma língua macro-G. Como se explica isso? Eu sei que a Bíblia explica, é a Torre de Babel. Então cada um fala, mas a ciência também explica. A ciência não pode ser menosprezada. O Salmo 139 diz, os pensamentos de Deus são insondáveis. Tem pregadores aí, igrejas aí, que parecem até que são deuses. Não, peraí, os pensamentos de Deus são insondáveis. Os caras leem a Bíblia ali, parece que são deuses, são os donos, e há a comercialização também da fé, da Bíblia Sagrada, e isso eu acho errado. Tudo bem o cara ter uma despesa de luz, de água, não sei o quê, mas se ele acumula renda, não é só pregando não, a fé sem obras é morta. Ele tem que pregar e parte daquela renda tem que pagar imposto, sim, essas igrejas aí, e tem que fazer as boas obras, investir em estudo, investir em hospitais. Eles também têm que fazer obras, não é só ficar blá, 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 blá. Eu só faço também, eu não queria falar, mas eu também sou pastor, formado por uma instituição de nome, que eu não vou dizer aqui qual é, mas eu preguei na igreja inglesa, na igreja anglicana. A igreja anglicana do Brasil, sem ganhar nada, porque eu tinha o meu emprego na época, e eu sem ganhar nada, embarcava em plataformas nacionais e americanas, e não pedia para pregar, não pedia de salário para ganhar, não. Eu sei que digno é o obreiro do seu salário, mas se o cara tem emprego, ele tem que abrir mão disso, entra o bom senso aí. Então, não vamos desprezar a ciência também, não. Lembre-se do Salmo 139. Eu creio que existe um organizador pela lei da termodinâmica. Eu creio que existe uma sintropia combatendo a entropia, que é a desorganização. Mas eu creio também que Deus nos deu cabeça para pensar em inteligência. Então, a ciência também tem o seu valor.
tá? Então, os pensamentos... Eu só citei essa parte, eu não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas os pensamentos de Deus são insondáveis, tá certo? Tá na Bíblia. Lê o Salmo 139, vocês vão ver que os pensamentos de Deus são insondáveis, ninguém sabe, tá? Ao certo, tá ok? Para mim, nós temos um universo dentro de outro. Até existe um livro de Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, que ele lançou há uns anos atrás. Eu sou um estudante de física, relacionado à física há muitos anos, tá? E fui 10 anos ferroviário, 10 anos embarquei em plataformas e sou um amante da física e dei aula na Escola Técnica, na Fundação Cefet de Cálculo, para técnicos de estaleiro, enfim. O Brasil tem os seus grandes talentos, o Brasil exporta avião, o Brasil ele tem Alberto Santos Dumont que inventou o avião, não vem com essa cascata de irmãos Wright, não. Se eu jogar meu chinelo ele voa também. O Brasil tem Oswaldo Cruz, o Brasil tem Vital Brasil e por aí vai. E também dentro dos judeus Albert Sabin, tá? Albert Einstein, que fez a teoria da relatividade, e eu quero até depois comentar um pouco da E igual a MC2, como ele chegou na E igual a MC2, mas eu vou falar isso num outro vídeo. Eu só quero dizer que com o carbono 14, com o cálculo do carbono 14, vocês podem pesquisar na internet, tem como se faz o cálculo do carbono 14. Quem é de nível superior ou pós-superior ou mestrado ou doutorado entende um bom nível de estudo, sabe o que é o cálculo do carbono 14. Ele mostra que não existe diferença entre os próprios humanos. Isso existem. Tem um indígena, tem o do norte, tem o do sul, tem um de um continente, tem outro de outro continente, tem o asiático, não são exatamente iguais. Então a teoria de Charles Darwin, ela não está totalmente errada. O que eu estou querendo ressaltar nesse vídeo é que aqui mostra que nós temos variações entre as espécies de uma maneira global e mostra que a espécie humana não surgiu, não que eu estou contrariando a Bíblia, porque eu sou cristão, respeitando todas as religiões, os agnósticos e as outras religiões, mas a Bíblia ela é lacônica, ela diz como gerou um homem, tudo bem, mas sob meus cálculos do carbono 14, o homem surgiu em pontos diferentes simultaneamente. O homem não surgiu num continente só, se espalhou por tudo quanto é lado, não. Para mim ele surgiu Como é que vai surgir um australiano lá e vai surgir um brasileiro cá e um indígena norte-americano lá em cima? Não, eles surgiram em pontos diferentes. Por isso que há uma diferença entre eles. Eles têm habilidades diferentes. Daí nós temos aqui, não sei se eu consigo ver ainda, o Homo habilis, que foi o primeiro. 2,2 milhões de anos atrás. Ele tem o ser humano surgiram são diferentes, com habilidades diferentes, e segundo a minha teoria, tem a teoria de Charles Darwin, tem a teoria de Stephen Hawking, tem eu estudei relatividade de Einstein na Católica de Petrópolis com o professor alemão Sinch, enfim, o Sinch. Existe para mim uma variação entre as espécies, surgiram de posicionamentos diferentes. Quer dizer, uma surgiu num continente, outra surgiu num outro continente, outra surgiu num outro continente. Então foram surgindo em continentes diferentes de acordo com as características psicrométricas, né? Psicrométricas, de acordo com as características psicrométricas daqueles lugares. Porque é umidade e temperatura. Quando você retira a umidade do ambiente, baixa a temperatura, é o subir da montanha. Cai a pressão, cai a umidade, gela lá em cima a temperatura. E o ser humano é um animal social. Ele é social. Ele não aguenta ficar sozinho. Tanto é que
pessoas de muita idade, assim, elas precisam de um animalzinho perto dela, um cachorrinho, de estimação, chama-se de estimação, mas na verdade, porque o ser humano é um animal social, mas até um determinado limite de sobrevivência. Ele tem um limite de sobrevivência. Quando ele fez o clã dele, daí surgiu as tribos que eu citei aqui, tribo Yanomami, tribo Carajás, surgiram as tribos. Por que surgiram as tribos? E como é que elas surgiram em pontos diferentes? Então, a teoria de Charles Darwin não está tão furada assim como falam, tá? E a gente precisa analisar com cabeça fria. Eu creio em Deus e Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o organizador disso tudo, é a sintropia em cima da entropia, ou seja, a organização em cima da desorganização, tem um organizador, mas assim como existe a onça no Brasil e o leão lá na África, assim existe também as espécies em cada continente, porque primeiro os continentes se dividiram, opa, aí uma espécie surgiu aqui, o que veio a nado? Tá, quando não surgiu a embarcação ainda dos vikings, calma aí, só se o cara nadasse muito, tá bom? Então, eu fiz natação no Regatas aqui na Praia de Caraí, Niterói, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, um abraço.